estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre desenvolvimento embrionário. Então, o que é o desenvolvimento embrionário? A fecundação, que é a união de dois gametas, ocorre dentro da tuba uterina da mulher. Então, é uma fecundação interna. Então, observem aqui na figura, eu tenho o ovário, o ovócito secundário, os espermatozoides se encontram e ele vai formar um zigoto, uma única célula. Essa célula começa a passar por divisões celulares. Uma gera 2, 4, 8, 16, né? E assim sucessivamente. Mais ou menos 3 a 4 dias após a fecundação, esse zigoto ele vai chegar numa fase que a gente chama de mórula. Que se você olhar no microscópio seria parecido com uma amora, por isso o nome de mórula. Então, ele não aumentou o volume dessa célula, é o mesmo tamanhinho, mas o número de células ele tem já de 12 a 32 blastômeros. Blastômeros é o nome dessas célulazinhas. Depois desse momento, aqui na fase de mórula, é uma estrutura maciça. A partir desse momento de mórula, ela vai passar para uma fase que a gente chama de blástula. O que acontece? A água vai entrar dentro dessa estrutura e as células que fazem parte, elas vão para a superfície. Então, vai ficar como se fosse uma bola de futebol, né? A parte externa, cheia de células, e dentro com líquidos. Olha, observe. Ele passa por estágio de blástula, já com cerca de 100 células, e ele vai se implantar no útero lá da mulher para ocorrer o desenvolvimento. Olha, de blástula, por volta do 12º dia, ele implanta no útero e vai formar daí todas as estruturas desse embriãozinho. Quando ele está nessa fase de blástula, ele continua fazendo divisões celulares. E o que acontece? Lembra que eu falei que ficava as células na superfície? Um grupo de células aqui embaixo começa a se dividir. E esse grupo de células vai gerar o embrião, é o chamado embrioblasto. E essas estruturas da parte de cima, elas vão gerar, que são das camadas da blástula, elas vão gerar os anexos embrionários, né? No caso do ser humano, vai ser uma das estruturas que vai ajudar a formar a placenta, né? É chamada de trofoblasto, trofo alimento. Ele vai alimentar esse embriãozinho. Depois o que acontece? Essa estrutura que parecia uma bola, ela começa a sofrer um processo de invaginação. É como se tivesse uma força que empurrasse essa estrutura para dentro, olha. E ela vai ficar com um espaço aqui, ó. É chamado de arquêntero. Arque de antigo, êntero de intestino. Então, é aqui que vai originar o intestino desse indivíduo. Aí, a partir desse momento que gerou o arquêntero, essa estrutura não é mais uma bolinha. Ele já parece com uma bola de futebol americano, ele já é alongado. O que acontece? Nessa segunda imagem é como se eu tivesse cortado aqui e estou mostrando quais estruturas que já são formadas. Olha, aqui é o tubo neural, que vai formar o sistema nervoso. Embaixo é a notocorda, que é o molde da coluna vertebral. Esse em amarelo é chamado de celoma, que é essa cavidade que tem no nosso corpo, né? Por exemplo, se eu abrir e eu tirar todos os órgãos, fica uma cavidade. É essa estrutura aqui, ó, em amarelo. E essa estrutura em vermelho vai formar o nosso intestino. Olha, outra imagem para vocês verem aqui, um corte longitudinal. Eu tenho o tubo neural, a notocorda, que vai moldar a coluna vertebral, e aqui vai formar, né, o intestino, o tubo digestório. Outra imagem, o que acontece aqui, ó? Quando esse organismo se dobra, ele vai formar 3 folhetos, o ectoderme, endoderme e mesoderme. Essa parte de fora aqui, ó, é chamada de ectoderme. O que ela vai formar? Ela vai formar epiderme, os anexos epidérmicos, né? O sistema nervoso é originado pela ectoderme. Essa parte em verdinho é o meio, chamado de mesoderme. O que ela vai formar? A derme, ossos, músculos, o sistema circulatório, né? Os tecidos conjuntivos. E o endoderma, que é essa camada dentro, vai formar o quê? Os órgãos do sistema digestório. Quando a mãe está grávida, ela passa por 3 momentos, a gente divide em 3 momentos, que é os 3 trimestres, primeiro, segundo e terceiro trimestre. No primeiro trimestre, ela está na fase de embrião, né? É chamado de embriogênese. Todos os órgãos, todas as estruturas vão ser formadas nessa fase de embriogênese.
Quando ele termina de se formar, ela vai para o segundo trimestre. O bebezinho já é chamado de feto. O que vai acontecer? Não formou no primeiro trimestre? No segundo trimestre vai se desenvolver. Depois que está desenvolvido, no terceiro trimestre, só precisa engordar e crescer e já se preparar para o parto. O parto, o que acontece? Os bebês vão deixar o útero da mãe a partir de contrações musculares, rompe a bolsa, o neném vai ser eliminado, a placenta e o cordão umbilical vão ser cortados. E a partir desse momento a mãe começa a produzir o leite. O leite materno tem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento desse bebê. E é tão vantajoso para a criança quanto é vantajoso para a mãe. Olha, como que se formam os gêmeos? Eu tenho gêmeos monozigóticos, quando eu tenho um único zigoto e ele se dividiu e eles se separaram, formaram dois indivíduos, esses dois indivíduos são idênticos, por isso são chamados de monozigóticos, era um zigoto, um óvulo, um espermatozoide, gerou dois indivíduos. E eu posso ter os dizigóticos, a mulher libera dois óvulos e eles são fecundados por dois espermatozoides diferentes, por isso que são indivíduos diferentes, pode ser casal, pode ser menino com menino ou menina e menina, mas diferentes, né? Com ou sem semelhança. E os gêmeos conjugados, eles eram gêmeos monozigóticos, só que quando ele se separou, em vez de eles fazer uma separação total, ficaram unidos por alguma parte. Então, gerou dois indivíduos, mas eles são unidos por alguma região do corpo. Nesse vídeo, nós falamos sobre desenvolvimento embrionário. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.